Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Esse que é o benefício que a Assist traz para seus servidores, seus associados, mas também para quem nos acompanha também aqui nas redes sociais. A Assist, ela traz esse benefício, um dos seus 23 benefícios que são exclusivos para os associados, mas também a gente traz aí o Clube do Conhecimento, que ele, como eu falei, ele abarca também quem está aqui acompanhando a gente nas redes sociais, através aí do Instagram, vocês servidores, vocês que já são associados, ou vocês que ainda não são associados, mas têm uma simpatia pela Assist, acompanham nossas atividades, ou até já são servidores, mas ainda estão vendo mais como funciona a Assist. Fica aí o convite para vocês se tornarem associados e também, digamos assim, uma degustação desse nosso benefício do Clube do Conhecimento, que basicamente é o local onde a gente tenta trazer conhecimento a quem aí nos acompanha, sempre buscando levantar assuntos que a gente entenda que tenham uma relevância para a sociedade, não só para os nossos associados, mas para a sociedade como um todo. E hoje a gente vai estar falando também de um assunto que a gente já até tratou em outras oportunidades, mas não de uma maneira tão específica. No caso, a gente falando, né, de tecnologia, a gente já falou sobre cibersegurança, segurança cibernética, sobre inteligência artificial, e hoje a gente vai falar sobre também algo que está muito correlacionado ao nosso cotidiano, mas que talvez a gente não tenha ainda tanta familiaridade, que é sobre o Big Data, como funciona, de como isso está em plena. E aí a gente vai estar tratando isso justamente com um profissional da área, isso que a gente realiza, o Clube do Conhecimento, a gente sempre busca dar uma atuação de alguém que tem realmente propriamente a palavra, tá ali envolvido com o conhecimento para poder, obviamente, trazer para a gente aí uma propriedade na fala. Eu vou só convidá-lo aqui para fazer a nossa participação aqui na live, vou só introduzi-lo aqui, gente, peço só um momento, por gentileza. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. Esse, gente, é o professor Fábio, ele faz parte da nossa parceria ali com a Unicarioca. Mas, Fábio, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho, falar um pouco sobre a parceria. Fica à vontade, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, então, Felipe, obrigado aí pelo convite, primeiramente, né, de estar contribuindo aí com o Clube do Conhecimento aí da Assist, que é uma iniciativa muito interessante de vocês. Então, meu nome é Fábio, eu sou docente, né, da Unicarioca. Estou aqui representando a Unicarioca para vir trazer aí para vocês todos, né, para os associados, falar um pouquinho aí sobre esse assunto. O pessoal fala Big Data, mas também Big Data, enfim. A gente vai tentar trocar uma ideia, o que significa isso e como que ele está mais próximo, né, do nosso dia a dia, de uma maneira que a gente nem se dá conta, né? Muitas vezes a gente nem tem ideia do que isso significa e nem como que isso faz parte do nosso dia a dia. Maravilha. Gente, deixo vocês que estão acompanhando a gente aqui também à vontade para qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandar aqui nos comentários. O professor ele vai estar ali à disposição para poder estar respondendo qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Também, se houver algum problema técnico, vocês podem mandar aqui também nos comentários que a gente vai tentar aqui viabilizar para poder solucionar. E aí, professor, fica à vontade, pode trazer aí pra gente aí o que você tem aí pra gente aí nessa noite. Bom, primeiramente, a tecnologia, ela faz parte, obviamente, do nosso dia a dia cada vez mais, né? É inegável que o nosso mundo hoje, ele é altamente conectado, vivemos aí a chamada sociedade do conhecimento, né? O que é isso? Significa que um dos principais ativos, né, de importância da sociedade são os dados. O tempo todo, né, a gente está usando aí internet, celular, computador. Então, hoje nós fazemos aí processos, um monte de coisa que antigamente era na forma manual, né, era no papel, na caneta. Hoje em dia a gente faz no computador.
E essa onda toda de coisas digitais, né, que nós fazemos, ela tem uma divisão, digamos assim, né, de assuntos que muitas vezes parece um mistério, mas que se a gente analisar um pouquinho, não tem mistério nenhum. Um desses assuntos é o chamado Big Data, né? Vou falar aqui no português mesmo, abrasileirado, né? No inglês a gente fala Big Data, mas enfim. E o que é o Big Data, né? Então, quando a gente usa essas aplicações de, por exemplo, celular, né? Que a gente, às vezes, simplesmente vai na lojinha, né? Clica em instalar o programa e sai usando, né? É uma maravilha, né? Funciona, resolve nossos problemas do dia a dia, mas muitas vezes a gente não se dá conta da engenharia que está por trás disso, né? Então, aplicativos do nosso dia a dia, como, por exemplo, pedir um carro, né? Pedir uma comida, né? Para entregar em casa, dentre outros aplicativos. O que acontece? Existe uma massa de dados enorme por trás dessas aplicações todas. E vamos pensar um pouquinho, né? Imagina que quantos usuários existem, né, em cada um dessas aplicações e já saindo um pouco até da esfera das aplicações, né? Eu vou pegar aí o caso do uso corporativo para trazer para o nosso dia a dia. Então, muitas empresas elas buscam massa de dados das mais diversos tipos e naturezas, justamente para quê? Para que ela possa compilar esses dados que tenham a ver com, por exemplo, o seu ramo de negócio, para tentar extrair alguma informação relevante para elas, né? Então, por exemplo, imagina uma empresa, né, de um segmento aí qualquer, uma média, uma grande empresa, que queira, por exemplo, tentar entender melhor o seu público, né? Sei lá, uma empresa aí, pode ser desde cosmético ou uma grande loja, né? Enfim, varejista. Então, essas empresas, cada tomada de decisão acertada pode se traduzir em mais lucro, pode se traduzir, inclusive, né, em mais faturamento, já falei de lucro, né, mas em uma maior competitividade no mercado. E pensa comigo, né, se nós, no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos uma certa dificuldade para entender o nosso entorno, para tomar uma decisão, não digo certeira, né, porque nada é infalível, né, mas pelo menos para tomar uma decisão que vá nos trazer um benefício, se na nossa vida, né, muitas vezes é difícil. Imagina uma grande organização que trabalha aí com um público muito grande, né, e opera aí várias funções, empregados, enfim, uma série de variáveis, né? Então, uma maneira que essas empresas então encontram é pegar uma massa de dados e trabalhar elas para tentar, por exemplo, entender melhor como é que está sendo o público, como é que está sendo tendências de mercado que nem elas mesmas sabem que existem essas tendências. Então, esses dados, quando bem trabalhados, eles valem ouro, né? Só que, como eu falei, esses dados podem estar em qualquer lugar. Podem estar na internet, pode estar espalhado em redes sociais, nos mais diversos lugares. E nós, seres humanos, né, nós temos que organizar as nossas ideias na nossa cabeça, né? Quanto melhor organizamos as ideias, mais claro, né, fica o nosso mundo, né? Com os dados é a mesma coisa. Mas quando você pega dados dos mais diversos lugares, cada grupo de dados, digamos assim, eu estou simplificando, tá, o Felipe? Eu estou tentando ser o mais lúdico possível, mas assim... Entendendo, eu acho que, realmente, porque eu acho que é um assunto que ele tem muitos termos técnicos envolvidos, muita técnica, mas eu entendo perfeitamente. Eu acho que é trazer também para que que o público, a gente consiga ter um entendimento. Eu, pelo menos, estou entendendo bem sua linha de raciocínio.
É. Não, então assim, só tentando fechar o mais rápido possível essa parte para a gente entrar no Big Data, né? Imagina que uma empresa pegou dados aí das mais diversas fontes, origens, só que, por exemplo, pegou de um lugar que veio com uma organização, pegou de outro lugar que veio com um outro tipo de organização. Então, primeira coisa, nós temos que trabalhar esses dados para poder organizar de uma única, digamos, né, de uma única maneira, consolidando essas informações. Esse é o primeiro desafio, né? E nós estamos falando, gente, de uma massa de dados muito grande. Claro que existem dados e dados, conjuntos de dados, mas no caso do Big Data, a gente está falando de uma massa de dados, né? Sei lá, com arquivos com, sei lá, muitos usuários, muitas pessoas, enfim. Então, essa é uma outra característica do Big Data. Eu trouxe aqui umas palavrinhas-chave que eu queria falar para vocês. Eu tenho aqui digamos, né, um documento que fala sobre os 3 Vs do Big Data. Primeiro o V é o volume, segundo é velocidade, terceiro é variedade. Já falei do volume. Então, você tem uma massa de dados muito grande. O segundo V é a velocidade. Muitas vezes, esses dados de grande volume, eles chegam para uma análise rápida, né? Porque uma empresa, por exemplo, ela pode estar querendo tomar uma decisão de algo que está acontecendo naquele momento. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar esses dados dessas várias origens, tem que organizar, estruturar em um padrão que fique, digamos, uniforme. E muitas vezes ela tem que tomar uma decisão rápida, né? De uma variedade grande de fontes. Tá? Então, basicamente, é disso que a gente está falando de Big Data. Então, Big Data são esses 3 Vs aí. Variedade, velocidade e volume. A gente pode pegar o exemplo aí de iniciativas de marketing, de tomadas de decisão rápidas, por exemplo, vamos pegar redes sociais. Você tem os perfis das empresas em redes sociais e hoje, né, muitas ações são realizadas em tempo real. Uma empresa, por exemplo, ela lança um novo produto, por exemplo, lançou um novo produto hoje, né? Hoje cedo. Então, às 10 horas da manhã foi o lançamento de um produto. Cara, após o lançamento já começa. Então já começa a ter o quê? Um monte de informação. Pessoas usando, pessoas comprando. Então a empresa ela tem que acompanhar o lançamento, ver se não teve nenhum problema no lançamento, ver se o produto chegou corretamente nos clientes. Então assim, estou pegando um exemplo que está vindo na minha cabeça agora. Né? Imagina que é o que mais acontece, é exatamente isso, esse acompanhamento, porque é um volume de variedade, como você falou. Como esse produto está sendo recebido no mercado, se está tendo uma boa avaliação, estou conseguindo compreender. Pessoas comentando nos mais diversos lugares, nas redes sociais, nos mecanismos de busca. Então, olha quanta coisa está acontecendo. E hoje nós vivemos uma era que, assim, tudo é instantâneo, né? Então, essa organização, essa empresa, ela tem que estar fazendo um monitoramento em tempo real, ou em tempo quase real. Né? Se ela deixar, por exemplo, para responder amanhã, cara, 24 horas nos dias de hoje é uma eternidade. Né? Então, ela já começa o quê? A buscar esses dados que estão espalhados, vários usuários, muitas vezes para tomar uma decisão o mais rápido possível, que é a velocidade que eu falei. Né? Então, o Big Data, mais ou menos, é sobre isso. Né? E agora, aproximando do nosso dia a dia. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, vou ler para vocês. Onde é que a gente usa o Big Data no dia a dia? Na saúde, no transporte, entretenimento, compras, cidades inteligentes, no nosso trabalho. Muitas vezes,
No nosso trabalho, a gente usa muitas aplicações corporativas que fazem uso desses dados, muitos aplicativos que você usa, então aquele aplicativo de onde está o seu ônibus, ou os mais populares que você chama um carro para te levar, né? Assim, não só é um banco de dados muito complexo, como faz um exercício mental comigo, né? Vamos pegar o mais famoso aí, o aplicativo mais famoso, né? Que a gente tem aí de pedir automóvel, né? Quantos usuários só aqui no Rio de Janeiro usam por minuto? Imagina no estado do Rio de Janeiro, região sudeste, Brasil e mundo. Quantas requisições são feitas por minuto? Quantas viagens são feitas? Quantos dados são gerados e armazenados por minuto? Né? Imagina fazer não só o armazenamento, como fazer a gestão dos dados e como extrair informações úteis dessa grande massa de dados. É para pirar um pouco a cabeça, né? Muitas vezes a gente não tem ideia, mas é só você pegar aí a quantidade de pessoas, né? De moradores ou de usuários. Cara, na casa aí, sei lá, Rio de Janeiro, sei lá, não sei, 1.000 milhões, né, de usuários, né? Então é disso que a gente está falando, né? Então isso está o mais próximo possível do dia a dia, do nosso dia a dia. E o mais formidável, né? Que as coisas funcionam, né? Então a gente pega o celular, né, em questão de minutos, está, por exemplo, o carro parado, está a nossa comida na porta, dentre várias outras facilidades. Então, eu, pelo menos, como professor, entusiasta da área, eu acho isso uma coisa linda, né? Eu vejo uma beleza nisso, como se fosse uma obra de arte, né? Como se eu estivesse no museu aí contemplando uma obra que eu também admiro, né? Mas eu acho essa engenharia uma coisa assim, linda, né? Mas, veja bem, né? É uma complexidade envolvida e é de se tirar o chapéu, né, que isso funcione em uma escala tão grande quanto essa. Dentre outras facilidades, banco, hoje, né, o próprio sistema financeiro hoje, você faz transações, cara, do seu celular, assim, em frações de segundo, você faz transações bancárias, lojas online, hoje você compra produtos, faz pedido. Então, assim, hoje, podemos dizer, né? Assim, eu acho que viver é um privilégio, né? Independentemente da era, né? Mas pegando aí a própria história da tecnologia na sociedade, nós estamos vivendo aí uma era de grandes transformações tecnológicas que estão ocorrendo num período de tempo cada vez mais curto, né? Basta ver aí a virada do século XIX para o XX, né? Que foi aí como é que é? Eu não sou muito bom de história, mas assim, só para fazer um paralelo, né? Veio aí a era das indústrias, né? E a sociedade da industrialização, né? Do carvão, enfim. E olha a velocidade que foi, né? Que foi uma coisa que durou aí, sei lá, muitas décadas, né? E olha o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, em questão aí de 10, 15 anos, cara, antigamente eu sou da época que eu pegava fita cassete na locadora. Hoje você tem você senta no sofá, liga o controle remoto, você tem um cardápio de filmes em alta resolução e eles também trabalham com Big Data, porque a gente está falando de aplicações em escala global. Quantos usuários estão agora vendo séries, filmes? Quantos dados estão sendo gerados? Você está conseguindo pegar a ideia? Pega o serviço de streaming, um dos mais famosos aí. Ele consegue pegar o seu comportamento, ele tem todo o seu histórico de uso, e ele consegue cruzar esses dados de uma maneira que ele consegue te dar uma sugestão em tempo real.
Então, você pega lojas online, você faz uma compra, né? Ele consegue cruzar as informações, ele pega o seu histórico e ele cruza as informações com dados de outros usuários e ele consegue te dar uma sugestão em tempo real. Então, veja bem, isso tudo que eu estou falando não é só Big Data. Tem conceito aí de Data Mining, Data Warehouse, são outros conceitos aí também. Então, você tem dados armazenados para uma tomada de decisão a curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala, né, de, por exemplo, mineração de dados, é você pegar dados que a própria empresa gera ou que ela já tem guardado de um histórico, e aí ela já parte de digamos, de um conjunto de dados mais bem organizado, diferente do Big Data, que requer uma velocidade, né? Mas o resumo disso que eu estou falando não tem muito mistério. Como você organiza os dados para um objetivo? Se eu tenho que resumir essa live agora, imagina o seu dia a dia. Você tem papéis, anotações. Você pode pegar muitas informações espalhadas, né? E organizar de uma maneira que você consiga tomar uma decisão rápida, ao mesmo tempo que você guarda esses dados para uma análise mais cuidadosa, né? Para refinar e tomar decisões melhores a médio e a longo prazo. E você deixa isso guardado, né, de uma maneira já mais organizada, enfim. Então, tudo não foge muito do nosso dia a dia, só que agora está aplicado para a informática, para a computação. Então, é o que eu costumo falar, né, inclusive para os meus colegas e até mesmo para o pessoal, né, quando eu dou aula, eu falo, computador, celular é uma máquina. Nada além disso. Obviamente que eu também não estou simplificando, né? Tudo requer um estudo, requer um entendimento, né? Então, ao mesmo tempo que não é difícil, também requer uma dedicação, né? Se você, principalmente para quem quer seguir a área, né? Eu brinco que quando você escolhe a área de informática, você escolheu nunca mais ter vida, né? Porque não, acabou. Mas é uma brincadeira saudável, né, que eu faço, né? Obviamente que eu sou um entusiasta da computação, particularmente eu gosto, como me interesso também por outras áreas. Mas assim, eu brinco que a informática, uma vez que você escolheu seguir essa área, já era. Porque tudo muda o tempo todo e, assim, é uma área que quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais você cava um buraco e vê que é tipo um formigueiro, né? Você acha que o formigueiro é só aquele buraco, mas na verdade, debaixo da terra, filho, tem quilômetros e quilômetros de túnel, e é mais ou menos assim que eu falo sobre a computação, né? Mas eu vou deixar que você faça algum comentário aí, e tem ainda a questão da segurança, que é a próxima coisa que eu queria falar, né? Antes da gente, sei lá, partir para perguntas aí. Não sei se você quer fazer algum comentário aí, enfim. Não, assim, é porque eu também confesso que eu sou bastante fascinado por essa parte, porque eu acho que é justamente isso. É uma complexidade muito grande que, por vezes, a gente, como usuário, a gente não tem nenhuma dimensão do que é. A gente e a gente está tão, às vezes, atrelado ao nosso cotidiano, que a gente já acha como se fosse algo normal. Então, eu até faço aí às vezes uma reflexão com as minhas afilhadas. Elas já têm um hábito, elas já estão com determinados processos mesmo de vida já muito facilitados. E aí é isso, por exemplo, eu tenho uma afilhada que ela sempre fala, não, mas o carro está vindo, ela já está com aquilo introduzido nela, ela já não sabe mais, não é nem que ela não saiba, mas já é algo que é diferente, o que para muita gente até hoje talvez não mais, né? Porque hoje não é mais novo essa realidade, mas o que para a gente, bom, é uma evolução, a gente chegou aqui, hoje a gente vê isso já de uma maneira, de como se fosse uma tecnologia já avançada. Para uma nova geração, não. Eles já estão introduzidos com aquilo. Eles não viram uma mudança, mas já estão vendo mudanças.
Então é isso. Eu fico muito impressionado também com essa velocidade de como as coisas elas estão evoluindo e também me pego tendo esse tipo de reflexão de que, bom, para essa nova geração, como é que vai ser? Como é que. Porque é isso, você facilita muito a nossa vida. Só que você também. Aí eu vou pegar mais para um lado que ele não é nem tanto voltado aí para nossa live, mas é um lado, digamos assim, mais social. Porque quanto mais facilidade você tem, como é que os novos usuários, vamos botar assim, como é que eles vão lidar com aquilo, como é que eles vão interpretar aquilo, como vai ser as novas formas de convívio e de conviver com essas ferramentas. Porque é isso, hoje em dia, por exemplo, a gente não consegue não estar com o celular. Hoje é muito difícil alguém não ter um celular. Porque é isso, a gente está conectado, a gente tem ali ferramentas que a gente tem a necessidade de usar. Não é mais algo que é simplesmente um facilitador. Às vezes ele já é algo que é necessário. A gente já tornou a nossa rotina, o nosso cotidiano, algo vinculado a tais ferramentas. Não que seja ruim, isso na verdade é muito benéfico. Porque imagina, a gente, uma necessidade de hoje, a gente pegar um carro para fazer uma viagem num momento de que, porventura, não tem ali um transporte público, a gente às vezes tinha que ficar esperando o táxi passar e hoje em dia, você, num aplicativo, você consegue chamar o táxi ou até o carro de aplicativo muito rápido. Isso facilita muito a nossa vida. E, só que é isso, eu acho que a nossa interface de usuário, a gente já não consegue entender essa complexidade. Isso que eu acho o mais fascinante, porque e quanto mais as coisas vão evoluindo, mais aquilo vai se tornar normal para a gente e a gente vai ficando distanciado do quão é complexo aquilo. Porque uma coisa é você pegar uma pessoa que passou, digamos assim, pela dificuldade de ter ali uma um acesso, vamos botar assim, e hoje ela já vê que aquele acesso ele já é muito facilitado. Ela vai ter essa noção. Agora, alguém que já está introduzido nesse cenário, nesse ambiente, bom, para ela é normal aquilo. E aí não vê a tanto de complexo que tem. Isso eu acho muito fascinante, né, nas novas tecnologias. E principalmente como elas conseguem até, de repente, ditar o nosso comportamento. Como você falou, hoje a gente tem ali as plataformas de streaming que você viu um filme, você avaliou positivamente, ele já vai te sugerindo aquilo. Então, às vezes, você está até tendo as suas decisões baseadas no algoritmo. Às vezes a gente já perde até, às vezes, esse poder de decisão, digamos assim. Sei que é algo um pouquinho mais, talvez, uma outra temática, né? Mas isso também é outro ponto que me impressiona. Mas eu sei que é isso, que é um volume de dados que ali está o tempo todo sendo tratado e aí cruza as informações. Bom, você viu esse filme, você gostou. Outra pessoa viu e esse filme também gostou. E ela viu também aquele outro filme. O que você acha desse filme? E eu acho isso muito fascinante. Mas também tem ali minhas reflexões com relação a isso. Não, isso que você falou aí, né, que a gente chama na informática, na computação, né, de capacidade de abstração, né, e o que significa isso, né? As empresas, elas também têm um outro termo, um jargão técnico que a gente usa, que é o trade-off, né, significa um melhor equilíbrio entre os interesses. Então, por exemplo, se você agora, né, tem um aplicativo ou trabalha em uma empresa que oferece um aplicativo, né, para os usuários, né, o que você quer? Obviamente, se você lança isso, você quer usuários que traduzam em o quê? Ganho para você, né? Da mesma maneira, você tem que oferecer um ganho para o usuário. Então, quanto mais você abstrai essa complexidade, né, para o usuário, opa, o usuário vai pegar aquilo, pô, isso é fácil de usar, eu consigo entender isso. E aí ele vai se sentir, e ele está vendo um ganho em usar aquilo, né? Pô, ele pega o aplicativo, é fácil de usar, resolve a vida dele naquele momento de uma maneira fácil, né, compreensível, opa, eu estou ganhando também. Então a gente chega nesse equilíbrio de interesse das organizações, né, das empresas. Quando eu falo organização, é porque
quando a gente fala em empresa, né, a gente está falando de, digamos, né, entidades com fins lucrativos, né? Mas aplicações podem ser usadas por órgãos governamentais, por entidades sem fins lucrativos, tá? E é só para vocês saberem, quando eu falo organização, estou me referindo a qualquer tipo, né? Mas então, voltando, você abstrai isso do usuário. A grande, falei, né, do Big Data, a gente está falando o quê? De dados para tomada de decisão. E o mais legal também, os próprios dados que são gerados pelos usuários e pelo entorno são usados pelas empresas também para tomar decisões, para inclusive melhorar o seu aplicativo e lançar outros produtos. Então, é aquilo, né? Muitas vezes a gente usa, né? Por exemplo, antes de surgir um streaming, a gente estava feliz com alugar um DVD final de semana, né? Até então, a gente não tinha aquela necessidade, né? Próprio celular, né? A gente viveu sem celular, mas surgiu um produto que a gente falou, cara, como é que eu vivia sem isso, né? Como é que eu era capaz de viver sem isso? Então, esse suporte à tomada de decisão, inclusive tem todo um ramo de estudo, né, chamado vantagem competitiva, toda uma área de estudo, e o Big Data tem a ver com isso. Mais uma coisa de Big Data também. Você já deve ter percebido que muitas coisas estão se fundindo nessa minha fala. Computação, gestão, administração, financeiro. Olha quantas áreas estão envolvidas. Marketing. Então, hoje, está tudo integrado, né? A massa de dados para tomada de decisão integra todo um ecossistema para um determinado propósito, tá? E aí eu gostaria de entrar nessa segunda parte aí da live, que é justamente os riscos, falei das vantagens, né? Agora vamos falar um pouco dos riscos envolvidos, né? E aí eu tenho que tocar no assunto segurança, né? Por quê? O que acontece, né? Hoje dado se traduz em valor. E de onde as empresas pegam esses dados, né? Bom, se você pega uma organização comprometida com bons princípios, boas recomendações, muitas vezes conformidade, né, ela vai se preocupar em pegar esses dados, digamos, de uma maneira seguindo os conformes, né? Leis, normas, enfim. Muitas vezes, né, a gente usa os aplicativos, quando a gente baixa, a gente nem se dá conta, né? A gente está tão na ânsia de usar um aplicativo que a primeira tela que aparece antes de você usar, qual é? Geralmente, né? Qual é a primeira tela que aparece? Tudo bem, é o login, né? Então, primeira coisa, você tem que fazer um login, né? Ou você logar com um serviço, né, que já existe, ou você cria um usuário e senha. Então, essa é a primeira etapa, né? Qual é a segunda etapa que eu acho que a maioria ignora, né? Qual é a segunda tela que aparece? Você sabe dizer qual é? Para concordar com os termos. Ninguém lê. A grande verdade é essa. Tudo bem. Concordou. Quando você clica em concordar, que quase ninguém lê, né? Tem muita coisa lá que você concordou. Então, dados estão sendo gerados a partir de agora. Então, toda vez que você usa, tudo bem, novamente, não estou dizendo aqui que a partir de hoje você tem que ler todos os contratos, assim. Obviamente que se puder ler é melhor, né? Mas uma primeira recomendação use aplicativos confiáveis, né? Aplicativos que tenham uma boa reputação, serviços, né? Falo aplicativo porque é o que a gente usa no dia a dia, né? Mas estou falando de serviços, sites e todo esse ecossistema. Então tente usar de lugares que você, pelo menos, tem uma confiança, né? Porque aí, a partir daí, você está alimentando, né, um banco de dados
que pode ser usado por essa empresa ou até mesmo por parceiros, né? E aí esses parceiros vão pegar esses dados. Bom, mas também esses dados eles podem ser extraídos da internet como um todo, da web como um todo. Então, muitas vezes a gente deixa uma informação aqui, deixa uma informação ali, né? Se você pegar, eu pelo menos, né? Eu peguei mais ou menos, não sou tão velho assim, tem gente que pegou o mais anterior possível, né? Mas eu não sei também a partir de que ponto você lembra, né? Que você começou a usar a internet, mas eu peguei lá desde a internet de escada, né? Eu peguei desde essa época. E, bom, eu sei que de lá para cá eu deixei meu cadastro aí em vários sites, partes, né? Só que eu também brinco o seguinte, uma vez que você deixa o dado na internet, acabou. Ah, não, esse dado já era, cara. Ah, não, esse cadastro eu fiz há 20 anos atrás. Exatamente esse cadastro que pode, de repente, sei lá, né, ser usado aí para algum fim, que não necessariamente você deseja. Então tem essa questão da segurança também, e aí a segurança da informação. Então, primeiro, muitas vezes nós deixamos rastros que podem ser usados, inclusive, para compor esses bancos, esses grandes bancos de dados, né? E segundo, quando nós usamos aplicativos, né, e serviços que já vêm com uma solução pronta, é bom também nós tomarmos cuidado com o que nós fazemos, justamente porque nós não sabemos para que esses dados estão sendo usados muitas vezes, né? Então, assim, tem um lado fascinante, mas também tem um lado do cuidado. Essa questão da segurança da informação é uma coisa muito séria, né, que eu acho que, assim, quem é da área, né, tem um certo grau aí de consciência, mas para o grande público em geral, eu acho que ainda nós temos um desafio muito grande a seguir, né, que é essa conscientização. Da mesma maneira que você toma cuidado com os seus bens físicos, né, com o seu cartão, com a sua carteira, com a sua casa, com o seu carro, você também tem que tomar cuidado com os dados, não só que você gera, né? Isso vale para tudo, né? Então, assim, cuidado com fóruns, cuidado com posts, cuidado com fotos, cuidado, né? Então, essa palavra cuidado, acho que é interessante. E hoje nós temos, por exemplo, algumas leis, né? Como, por exemplo, vou citar uma que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que ela trouxe um avanço no que tange ao tratamento dos dados que as empresas coletam. Então, a partir do momento que uma empresa ela coleta dados do usuário, hoje ela está submetida a uma legislação que ela tem responsabilidade não só da guarda, como do tratamento daqueles dados, né? Então, hoje já existe aí um arcabouço legal, só que ela vale o quê? Em território nacional, né? Dentro da jurisdição do Brasil. Muitas vezes a gente coloca dados que está fora da jurisdição, acessa aquele serviço, sei lá de onde, aí já era, aí não tem LGPD que salve, né? Então essa era o outro lado que eu queria falar aí desse assunto do Big Data, né? E, bom, eu acho que para o nosso dia a dia, então, para terminar, né, esse papo aí, a conclusão, aí, o resumo é que nós usamos o Big Data todo dia sem nos darmos conta. Justamente pelo que você falou. O encanto da tecnologia é tão grande que às vezes a gente nem se dá conta do quanto que houve de evolução, né, nesses últimos anos. E é só você citar aí os exemplos, né? Hoje você quase não instala mais nada, né, digamos, tudo é na internet, os serviços estão todos na internet, na web, a gente usa aí grandes sistemas, existe uma grande integração
entre serviços, né? Então, você, por exemplo, você tem um programa de milhagem, um programa de relacionamento, você vai na farmácia, né? Você passa o cartão e já aparece lá na tela, oi, você deseja usar os pontos do seu sistema de relacionamento, ou seja, um banco, é um serviço se integrando com o outro. Isso tudo compõe aí grandes massas de dados, que é o que podemos chamar de Big Data, e esses dados são usados para uma tomada de decisão, né, um grande volume de dados, numa grande velocidade, tá? E uma grande variedade. Então, não vamos falar sempre dos 3 Vs aí, que é o que diz respeito aí ao Big Data, tá bom? Maravilha. Professor, eu vou lhe agradecer novamente, tanto aí pela disponibilidade, também por todo o conhecimento, todo esse enriquecimento que você trouxe aí para a gente nessa noite. E deixo aberto também, convido aí para próximas edições, onde a gente pode, de repente, aprofundar, falar mais sobre também a parte eu acho que também o pessoal se interessa bastante, que é essa parte aí de algoritmos, dessa questão comportamental aí também, que implica aí essas novas tecnologias. E também agradecer aí a Unicarioca por também pela parceria conosco, você é associado e que não tinha conhecimento aí dessa nossa parceria. Só você acessar o nosso site, lá vai ter as maiores informações para você poder fazer sua graduação, sua pós-graduação lá com a Unicarioca. Novamente, professor, agradeço aí pela participação e pela disponibilidade. Também agradeço e desejo aí muito sucesso a todos e vamos sempre buscar aí um conhecimento. Parabenizar também a Assiste aí por essa iniciativa aí do Clube do Conhecimento, que é muito louvável. Maravilha. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vale lembrar que essa live aqui ela fica disponibilizada aqui no nosso perfil. Caso alguém queira voltar para fazer ver ali alguma questão, algum assunto que nós tratamos aqui nessa live, só voltar que ela vai ficar aqui salva. Obrigado a todos. Novamente, obrigado, professor. Até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço aí a todos.